Senhoras e senhores, boa tarde. Agradecemos a presença de todos. Aos portadores de telefone celular, solicitamos que desliguem ou silenciem seus aparelhos. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo e que sua gravação permanecerá disponível no canal do YouTube da Fundação Biblioteca Nacional. Registramos a presença do Cônsul-Geral da República Dominicana, senhor Roberto Henrique Rubio, do Vice-Cônsul da República Dominicana, senhor Gerlin Oscar Rosário Lara, do diretor do Museu de História e Geografia da República Dominicana, senhor José Guerreiro, da presidente Cláudia Miranda, do Conselho Nacional de Literatura da Federação das Câmaras de Comércio, do cônsul do Peru, Carlos Henrique Garcia Castilho, do vice-presidente do Instituto de Identidade Nacional Brasileira, do secretário-geral de Câmara e Comércio da China, Márcia Wu, do vice-presidente da Câmara Texana de Comércio no Brasil, Mauro de Lima, e a Fundação Biblioteca Nacional e o Consulado-Geral da República Dominicana no Rio de Janeiro têm a honra de recebê-los para a Conferência Brasil e República Dominicana, Semelhanças e Diferenças de Duas Nações, com o palestrante José Guerreiro, diretor do Museu de História e Geografia da República Dominicana. Este evento também marcará a assinatura do Memorando de Entendimento entre a Fundação Biblioteca Nacional e a Biblioteca Nacional Pedro Henrique Urenha. Para formar a mesa de abertura, convidamos o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, senhor Marco Lucchesi, e o cônsul-geral da República Dominicana no Rio de Janeiro, senhor Roberto Henrique Rubio. Com a palavra, o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, senhor Marco Lucchesi. Uma boa tarde aos presentes. Muito obrigado, cônsul Rubio, pela sua presença tão querida, tão delicada, da diplomacia de um tempo que é sempre o tempo da delicadeza. Um abraço também a você, vice-cônsul Gerlin, autoridades presentes. Muito obrigado pela compreensão desse diálogo que vamos construindo com a América Latina, com as Américas e com as humanidades, que é o que importa, né? A construção de uma perspectiva republicana, democrática e fraterna entre os povos. Quero saudar também o meu amigo José Guerreiro, diretor de uma importante instituição da República Dominicana. É um motivo de muita alegria para nós, da Biblioteca Nacional, nessa tarefa sempre profunda de realizar a cultura da paz entre os povos através do conhecimento, através da memória, do acervo de nossos países, porque com o tempo, como se costuma dizer, e pela experiência que todos temos em casa, o mundo vai se tornar, de fato, uma grande planetoteca em que o acesso e a luta será por esse acesso, um acesso contínuo, um acesso aberto a todos, sem qualquer tipo de exclusão. Dou alguns números, por exemplo, importantes. A Biblioteca Nacional teve, na sua biblioteca digital, 100 milhões de acessos ano passado. E até agora, nesse momento, até um mês atrás, a Biblioteca Nacional teve 55 mil visitantes. São números importantes que dizem bastante desse espírito, e sempre uma biblioteca pujante, renovada, olhando para suas congêneres na América Latina, discutindo com outras do mundo. Nós vemos agora acompanhando a ministra Margarete, a Biblioteca Nacional, como sabemos todos, né, vinculada ao Ministério da Cultura. A ministra Margarete tem feito um trabalho realmente excepcional em todas as áreas, e nós firmamos alguns acordos e protocolos recentemente com a Biblioteca da Colômbia, por exemplo, diretamente com eles, com a Biblioteca de Cuba, e para que não haja qualquer tipo de interpretações excessivas, nós também assinamos com o Vaticano. Então, a nossa perspectiva enquanto agente de cultura é uma perspectiva ecumênica, e não há nenhum lugar onde não se possa ou que se deva. Onde houver boa vontade, capacidade, lá estaremos. Com a República Dominicana, já passo daqui a pouquinho a palavra, né, Rodrigo vai fazer. Com a República Dominicana, a minha relação profunda se deu com o meu querido amigo, que me permite homenageá-lo, Bruno Rosário Candelier, presidente da Academia de la Língua, lá se diz diretor, né? Enquanto eu estava em outra instituição, nós organizamos, durante a pandemia, o encontro das academias da América Latina. E publicamos um livro, inclusive, o Candelier tem uma fala muito importante, e naquele período nós dizíamos, lembrando Rubén Darío, de las pandemias e de las academias,
que o Senhor nos livrasse. Estamos naquele momento dentro das academias discutindo, inclusive, a pandemia. Foi um momento luminoso de solidariedade entre os povos. A diretora da Academia da Língua, queridíssima da Argentina, Alicia, disse um dos momentos mais emocionantes em que a América Latina conversava como um todo, buscando... Quem é o cônsul do Peru? O representante do consulado? O senhor, né? E lá estava, por exemplo, também Marco Martos, que participou com muita galhardia, com muita experiência desse grande concerto latino-americano durante a pandemia. Tudo isso para dizer da minha grande alegria, deixar um abraço distante a Bruno Rosário e a alguns poetas da República Dominicana, dentre os quais perdi a relação com ele, que é o Leon Davi, e a belíssima poesia da República Dominicana. Estou muito feliz, é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Com a palavra, o cônsul-geral da República Dominicana no Rio de Janeiro, senhor Roberto Henrique Rubio. Boa tarde a todos, bem-vindos. Boa tarde, senhor Marco Lucheski, presidente da Fundação Biblioteca Nacional. E a todos vocês por estar presentes e se juntarem a nós. Esta tarde podemos testemunhar mais um passo de unidade e fraternidade entre dois povos amigos. Como países latino-americanos, temos uma origem semelhante que nos permite compartilhar a nossa cultura e, de certa forma, independentemente das nossas diferenças, como num passe de mágica, podemos sentir-nos em casa. Tenho esse mesmo sentimento de meu amigo Marco Luchetti, que desde o primeiro dia nos recebeu com muitas diferenças, bem como da sociedade carioca, com a qual estabelecemos uma grande empatia. Para o Consulado Dominicano no Rio de Janeiro, é uma honra fazer parte desta sinergia para a assinatura do Memorando de Entendimento entre a Fundação Biblioteca Nacional e a Biblioteca Nacional Pedro Henrique Ureña. A assinatura deste memorando favorecerá a implementação de programas de assistência recíproca entre ambas instituições, criação de programas de cooperação, investigação, e entre outras atividades dirigidas à divulgação da cultura entre ambos países. Para preencher a diferença das línguas, serão realizadas ações colaborativas e institucionais no trabalho de recolha de registros bibliográficos das obras publicadas e ou produzidas, com o objetivo de garantizar a sua visibilidade e acessibilidade universal, o patrimônio bibliográfico cultural da forma bilíngue para todos os usuários. Além disso, estamos recebendo uma donação de livros de autores brasileiros para integrar o acervo da Biblioteca Nacional Pedro Henrique Ureña da República Dominicana. Muito obrigado, senhor Luchetti, por esse vital tão importante para a nossa convivência e parceria. Dessa forma, o nome da Biblioteca Nacional Pedro Henrique Ureña será fornecido um conjunto de exemplares, entre os quais obras de Pedro Henrique Ureña, dos maiores intelectuais da América Latina, humanista e escritor de grandes obras literárias. Quero concluir agradecendo o reconhecimento, o esforço e dedicação do amigo Luchetti, da sua equipe de trabalho, do José Guerreiro pela participação nesta interessante conferência e de minha equipe de trabalho pelo seu esforço por permitir que esses intercâmbios culturais aconteçam. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, amigo Luchetti. Assistiremos agora ao vídeo do diretor da Biblioteca Nacional, Pedro Henrique Ureña, senhor Rafael Peralta Romero, que assinará o memorando com testemunho. Bien, es
motivo de gran satisfacción suscribir este memorando de entendimiento con la Fundación Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, en nombre de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña de la República Dominicana. Lo que se busca es la colaboración entre ambas instituciones para el uso de material bibliográfico, para lo que es la naturaleza de estas instituciones, la divulgación del pensamiento, de la cultura y de todo lo relacionado con el saber, entendiendo que cada institución tiene una posibilidad de colaborar con la otra, y eso es lo que se procura. Por ejemplo, el literal A de este memorando dice lo siguiente: creación, promoción y ejecución de programas, proyectos y actividades de cooperación, investigación y desarrollo en diferentes aspectos de la ciencia de la información, biblioteconomía, documentación, archivología, digitalización, preservación, conservación, así como planes de formación de usuarios y salvaguarda del patrimonio cultural. Ese párrafo lo dice en cierto modo todo, aunque hay más detalles. Este párrafo concentra la síntesis de nuestro acuerdo, nuestro memorando de entendimiento, para bien del pueblo brasileño y para bien del pueblo dominicano y todos los usuarios que se acerquen a nuestras respectivas bibliotecas. Convidamos agora o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, senhor Marco Lucchesi, para a assinatura do memorando de entendimento e para a doação de livros para a Biblioteca Nacional Pedro Henrique Ureña, com a assinatura de testemunha do senhor Roberto Henrique Rubio. Nossa, outro deles, né? Agora chegamos ao fim da primeira mesa. Eu quero dizer algumas palavras. Certo. Bom, um grande obrigado a todos que aqui se encontram presentes. É um passo importante esse que nós estamos realizando hoje. Eu acredito muito na microdiplomacia, na paradiplomacia, no poder, no power soft, não é? No poder leve que as relações culturais estabelecem. Então, hoje é um dia muito importante. Quero agradecer as palavras do senhor cônsul. Um dia muito importante para o estabelecimento de uma história das relações entre nossos países a partir de nossas bibliotecas, porque o que se trata aqui são de duas grandes conquistas republicanas. As gerações que trabalharam na sua biblioteca, as gerações que trabalharam nesta biblioteca e a cidadania para a qual ambas as bibliotecas pensam. Essa cidadania é para todos e essa cidadania habita um futuro sempre mais generoso, igualitário e próximo. Então, muito obrigado. Uma dessas é nossa, outra de vocês. Eu estou fazendo, a Biblioteca Nacional está fazendo uma pequena doação à Biblioteca da República Dominicana, o que tem acontecido um pouco nos nossos encontros, né? Os senhores também têm feito uma doação, agora nós estamos também correspondendo a isso tudo. E gostaria que... Obrigado, não precisa trazer a gente depois. Muito obrigado. Está comprovado que desse fato ela existe. E foi, muito obrigado, Gabriel, e foi aprovada pela segurança da casa.
Gostaria que vocês depois olhassem, quando puderem, um fato que aconteceu a semana passada e nos deixou a todos muito felizes. A Biblioteca Nacional está comemorando 150 anos da primeira grande leva da imigração italiana, e a senhora Elettra Marconi, filha de Marconi, com 94 anos, repetiu o gesto do pai. O gesto do pai, como sabem todos, foi ter iluminado o Cristo Redentor desde Roma, e ela iluminou do mesmo quarto, da mesma sala, da mesma casa, desde Roma, a fachada da Biblioteca Nacional para celebrar o que nós possuímos aqui, quase 100 jornais de periódicos publicados e escritos aqui no Brasil por italianos, com a variedade dessas línguas. Então, foi um gesto muito bonito e, mais uma vez, isso aponta para a necessidade de que as bibliotecas conversem, não só guardem, mas difundam o seu material. E é o que nós estamos fazendo hoje também, a difusão de dois povos irmãos, com uma história na América Latina, buscando enfrentar os desafios atuais para a construção de um futuro muito mais duradouro, muito mais marcado por sentimentos de paz, fraternidade e igualdade. Muito obrigado. Chegamos agora ao fim da mesa de abertura. Convidamos ao palco o diretor do Museu de História e Geografia da República Dominicana, senhor José Guerreiro, para a Conferência Brasil e República Dominicana, Semelhanças e Diferenças de Duas Nações. Muito obrigado pela oportunidade e respeitável público. Ok, tudo bem. Não sei o que ser. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês sobre um tema de história, de cultura, de a Ilha de São Domingos e sua relação com o Brasil. Semelhanças e diferenças de duas nações. O primeiro algum brasileiro me perguntou como é possível que uma ilha tão pequena pode ajudar a entender o Brasil. E eu falei, bueno, tudo se conecta com tudo. É uma frase de Eugenio María de Hostos, um mestre porto-riqueño, que ele ensinou lá, criou a educação moderna em São Domingos, esteve em Chile também, com Andrés Bello, lá tem uma estátua imensa dele. A primeira locomotiva do Transandina que uniu a Chile com a Argentina se chama Hostos, por ele. Ele esteve aqui no Brasil, 1889, 90, visitou o bairro do Botafogo, esteve também na área do Porto e, por suposto, ele ficou muito chateado pela escravidão que tinha o Brasil. Porque no Caribe, especialmente em São Domingos, é uma ilha onde a escravidão foi abolida. Primeiro no Haiti, depois em São Domingos, dos primeiros lugares de América. E ele falava sempre isso, tudo se conecta com tudo, tudo se liga com tudo. A questão é como uma ilha tão pequena poderia ajudar a entender o Brasil, mas também ao avesso. Assim como o Brasil, um país gigante por natureza, pode ajudar a entender a história de um país pequeno ou do resto da América Latina. Porque sabemos que o Brasil, ainda que tem fronteira com todos os países da América Latina, exceto o Equador, Chile, mas quando você procura os livros, as referências históricas cruzadas são muito raras, são muito ocultas. A própria independência da América Latina, América Hispana, feita por San Martín desde o Rio da Prata, com Bolívar, Santander em Colômbia,
con O'Higgins en Chile. Eso fue un movimiento continental. Pues teve apenas algumas referências no Brasil quando faz a independência em 1822. Sim, uma coisa a única relação que teve explícita com essa história de Bolívar, da independência da América Latina. Aí se deu a primeira independência dominicana, a Confederação do Equador, aquele movimento de Pernambuco. Então, quero dizer isso porque a história acontece e depois, então, os historiadores, nós fazemos uma pesquisa e lembramos o que aconteceu. Não é a mesma coisa que aconteceu, sino uma reconstrução. Eu sou diretor do museu, e faço a mesma pergunta agora. Como é possível que a gente possa entrar a história de 500, 600 anos numa sala de 200 metros? Como é possível, como pode ser possível entrar uma história tão comprida numa palestra de meia hora, 45 minutos? Isso significa que tenho que ser muito, muito, muito seletivo. E mais ainda, assim, vou tratar de fazer algumas comparações e vou incluir a história de ambos países. Primeira coisa que não quero deixar de estabelecer. Nossa Biblioteca Nacional se chama Pedro Henríquez Ureña. Foi um grande intelectual, uma família de intelectuais. Foi fundamental na Revolução Mexicana, 1910, com a criação do Ateneu, um grupo de intelectuais, e do que foi a atual Universidade Autônoma de México, a UNAM, junto com Alfonso Reyes, Vasconcelos e um grupo. Mas ele foi o motor intelectual disso. E depois ele foi à Argentina, e a Argentina ele foi editor da editora Losada. A Argentina é uma potência de publicações. Agora está um pouquinho decaída, mas a Argentina era uma coisa extraordinária. E ele tinha uma coleção de livros clássicos. Ele fez o prólogo de 100 clássicos universais, que é uma coisa extraordinária. Partindo de Ilíada, Odisseia, vamos falando de Virgílio, de Horácio, até contar 100. Borges, Juan Luis Borges, o conheceu ele, foi aluno dele, e a obra completa dele, publicada em 2001, Fundo de Cultura Econômica, ele fala assim, diz que Borges tem uma cultura universal, e ele falou, Pedro Henríquez Ureña parecia que o conhecia tudo, que as coisas, ele trazia tudo, o mundo, passado, presente e futuro, diante da gente. E aí fala que o que ele se lembrava era tão pouco de tantas coisas que ele ensinou para Henríquez Ureña, a Borges, que ele falou, isso é porque só tenho e só fico com a presença de um mestre. Isso aí termina Jorge Luis Borges. Essa biblioteca foi feita lá em São Domingos, no ano 1972. E é interessante porque foi feita na casa onde morava Rafael Leonidas Trujillo Molina, o grande ditador, o pior ditador da América Latina, que foi tema da novela A Festa do Bode, La Fiesta del Chivo, de Mário Vargas Llosa, publicada em São Domingos e no mundo inteiro. E dele vou falar, no final, a relação que teve com o Brasil, Getúlio Vargas, e com o presidente Dutra, especialmente, aí teve uma relação com o Brasil. A primeira coisa que uno vê em São Domingos, o Caribe. O São Domingos, uma ilha, não se pode entender sem o Caribe. E a América Latina, hispana, não se pode entender sem o Caribe também. De ambas mãos. Tem um livro escrito por Juan Bosch Gaviño, presidente da República, um grande intelectual, precursor de contos, segundo falou assim,
Gabriel García Márquez, quando lhe perguntaram a ele onde foi que você aprendeu a fazer contos. Ele falou, bueno, os contos que me fazia minha avó lá na Aracataca, e também quando eu li os livros de contos de Juan Bosch. Um anterior embaixador brasileiro sempre ia... Eu tenho um programa de rádio há mais de 20 anos e boto música brasileira. E ele sempre ia. E ele me falou, você que fala tanto do Brasil, vou fazer agora um teste para você. E me levou o livro de Juan Bosch, Contos Escritos no Exílio. E ele falou, quem no Brasil escreve contos assim como Juan Bosch? E eu falei, Vidas Secas, Graciliano Ramos. E me deu um presente para mim. Não esperava essa resposta. Mas quando a gente lê Vidas Secas, são os contos de Juan Bosch. E essas pessoas não se conheceram. Por que são tão semelhantes às histórias? Porque os países são semelhantes. As situações. Estes são povos novos. Darcy Ribeiro estabeleceu isso com claridade. Estes são povos novos. Feitos de quê? De uma tradição antiga, mas sempre refundando-se, recriando-se. Esse é o grande aporte de Darcy Ribeiro, que foi um grande antropólogo e foi vice-governador do estado do Rio. Então, desde a pré-história, a história antiga, vamos falar do contato com os europeus, e depois nós podemos encontrar pontos comuns. Como São Domingo foi primeiro, então, São Domingo poderia dar algumas lições ao Brasil para entender o que aconteceu. Mas como nossa história ficou descontinuada no século XVII, por uma razão muito simples, o Cortés saiu de São Domingos para o México, Pizarro dos irmãos saindo de São Domingo para Peru, e assim por diante, foram a todos os países a conquistá-lo, e São Domingo ficou sem ninguém. Inclusive o rei, em 1825, fez uma ordem real, uma real cédula, ordenando pena de morte a todos os espanhóis que saíram de São Domingos sem licença. Pena de morte. Não podiam sair. E todo mundo saiu. E aí a ilha ficou isolada e abandonada. E como falo, teve duas ilhas que ressurgiram o desenvolvimento, que foi Cuba e Porto Rico. Muito importante Cuba, para entender o Brasil, e Brasil para entender a Cuba. 1886 foi abolida a escravidão em Cuba. 1879 foi abolida a escravidão no Brasil. A população, fundamentalmente, essa população última que deixou a língua que estão aí todavía na Bahia e no Nordeste brasileiro e em Cuba inteiro, fundamentalmente o Yorubá, os grandes mestres, pesquisadores do mundo inteiro, quando vão a pesquisar o Yorubá antigo, não vão à África, vêm aqui ao Brasil e vão a Cuba. E essa ilha de Cuba tem uma história à parte. O livro que comecei falando, que não terminei de dizer, de Juan Bosch, se chama Caribe, Fronteira Imperial, de Cristóbal Colombo a Fidel Castro. É um livro onde explica todas essas peripécias e toda essa história. Que eu acho que a história do Caribe é possível ser entendida melhor pela literatura que pela história. É uma tese que eu tenho, não posso agora citar todos os literatos, tanto Alejo Carpentier, a primeira novela cubana de Cirilo Villaverde, que quando os brasileiros leem essa novela
Eles vão a desfrutar muito, porque é sobre o tempo da escravidão em Cuba. E isso é como uma novela muito parecida ao Caballo de Tío Tom, mas um pouquinho mais crítica, de Cirilo Villaverde. Muito interessante. Primeiro uma pergunta, porque tenho que fazer algumas perguntas metodológicas, porque não vou poder desenvolver o tema como posso. Por que São Domingo ficou como a ilha de onde Colombo, os primeiros espanhóis, fizeram lá o primeiro virreinato, foi virrei, as primeiras vilas, as primeiras cidades? Por que em São Domingo? Se Colombo conheceu Bahamas, Cuba, Porto Rico, as ilhas de Sotavento, as ilhas de Barlovento, conheceu Venezuela, Colômbia, Centroamérica, esteve em Honduras. Esse nome Honduras é nome colombino. Que Honduras, estou por aqui. E todos esos nomes, muitos nomes das ilhas, são nomes colombinos. La Isla Tortuga, a famosa ilha dos piratas de América, ele chamou tartaruga, que parece uma tortuga, uma tartaruga. Então, se Colombo conheceu os países continentais da América, pelo menos pela costa, por que escolheu São Domingos? Por que não escolheu Cuba, que tem duas vezes meio o tamanho? Bom, aí tem que ver então o Brasil um pouquinho. A população indígena de São Domingos, bueno, primeiro, São Domingo é a ilha que tem maior diversidade ambiental, a riqueza de seus ambientes, meio ambientes, não tem nenhuma ilha do Caribe. Tem 4 grandes cordilheiras e tem os maiores e mais produtivos vales de tudo, e os rios, as várzeas dos rios, de todo o Caribe. Tem o pico, aqui não se usa a palavra pico, para monte. Um morro, não é um morro, é uma montanha. A montanha mais alta do Caribe e mais alta que o Brasil. O Pico Duarte tem 3.175 metros. E a montanha mais alta, essa que fica na Guiana, Pico da Noite, da Nuvens, essa tem 2.997. E ao lado do Pico Duarte tem outra, maior que o Pico da Niebla de vocês. Tem a lagoa mais profunda, mais grande de todo o Caribe. E as populações que chegaram lá, de Orinoco, de Venezuela, chegaram de outra parte de Colômbia, estamos falando de Maracaibo e da Sierra Nevada, dessa parte de aí, da Guajira colombiana, que tinha um grande desenvolvimento no período indígena, e sobretudo da ilha de Marajó, a ilha de Marajó do Brasil, e sobretudo da costa da Guiana. Eles foram remontando-se ilha por ilha e foram crescendo em organização, em produção, e quando chegaram a São Domingos, produziram cacicazgos, grandes organizações, mas além das tribos. Tan assim que a palavra cacique é uma palavra que é registrada pelos espanhóis lá em São Domingos e aparece em todos os repartimentos de índios e lhe dá um caráter político. Aqui a palavra cacique não aparece em termos coloniais, como uma categoria política. Tem um livro, inclusive, feito em Espanha, que se chama Los Caciques, e se refere, ¿sabe qué? No a los índios de São Domingo. Es un libro del século XVIII. Se refiere a los políticos españoles que se comportan como caciques. Aquí se usa la palabra coronel, no sé si el coronelismo, lo que veo que sería como a palavra moderna para o que é o caciquismo.
Entendeu? O que quero falar com isto é que Santo Domingo foi onde se teve maior desenvolvimento dessas sociedades indígenas. E como era uma mistura de várias etnias diferentes, falavam línguas diferentes, e por isso quando Colombo vai e chega lá, se dá conta que se ele pega os índios, ele poderia, e ele fazia isso como os portugueses, botava os guias indígenas, lhe ensinava espanhol, e com eles ia a todos os lugares. Bom, vamos agora passar para o Golfo do Urabá. O que falam aí? Caribe. Fala Caribe. Vamos agora para Honduras. O que falam aí? Não, aí falam uma língua macurigi. E assim foi que Colombo reconheceu e conheceu e descobriu toda a América. Descoberta entre aspas. Tudo sem ter nenhum problema. Isso não lo escreveu ele. Ele foi o grande descobridor. Mas sem os indígenas, ele não iba a reconhecer nada. Los espanhóis conquistadores exigían que no fuesen españoles los que fuesen a acompañarlos a ellos a las conquistas de México, de Perú, de Argentina. No, no queremos españoles. ¿Qué queremos? Españoles de San Domingo. ¿Por qué? Porque ya falaban una lengua, conocían algunas cosas de los indígenas, ya se tenían adaptado a alimentação, muito importante, e também já começou muito cedo em São Domingos a mistura entre índios, brancos e pretos e negros. Isso foi um processo que se deu aí. Vou explicar por quê. É muito importante porque esse processo ficou como uma clave comum à história dominicana inteira. Então, o que queremos nós? Não, queremos espanhóis que fiquem em São Domingos. Já que não falem tão espanholizados. E de aí se criou os primeiros crioulos. Não só pela mistura biológica, sino pela própria cultura. A palavra crioulo, que é portuguesa, mas onde aparece pela primeira vez em São Domingos, 1545, em um inventário de um dono de engenho de açúcar. E aí, quando você lê esse documento, os negros que estão aí trabalhando nesse engenho já não têm etnia africana. Já não se chamam Pedro Congo, Juan Bambi, não. Ya se llaman Pedro Criollo. Eso significa que ya esas personas, esos negros, ya perdieron rápidamente sus relaciones con África. Y pasaron entonces a ser más directamente vinculados con los intereses locales. Eso a España le produjo muchos problemas, muy cedo. Desde os tempos de Colombo, depois do primeiro governador que fez a primeira cidade de São Domingos, ele se considera, e ele foi, o grande primeiro genocida. Esse que fez nossa cidade, Nicolás de Obando. Por quê? Mas temos que entender por uma questão política também. Ele falou, lá se criaram umas populações que sociólogo mexicano llamó caciques brancos. ¿Qué consiste? Aquí se dio mucho eso también. Aquí se dio mucho eso. Lo único que aquí no tenían ese poder, los indios no tenían el poder que tenían lá. Esa es la diferencia. Y esos caciques brancos, ellos votaron, ellos llevaron fuera a roupa española y ficaron vestindo como indios. Y aprendieron la lengua y hacían todo. Y de ahí, quando esse governador, 1502, ele viu isso e disse, pero aqui se vai criar uma sociedade que vai a demandar independência, se vai afastar da coroa. Não é assim ou não? É assim? E sabe o que fez?
as duas guerras contra os dois cacicazgos mais poderosos, com mais pessoas, com mais indígenas, que nem Colombo conseguiu chegar lá. Oeste, o Higüey, e o oeste, Jaragua. Que coisa, Jaragua. Quando você vai a São Paulo, você vê uma ferreteria chamada Jaraguá, o mesmo nome do Monte Jaraguá que está aí em São Paulo. E aí esse cara escravizou todo mundo e com esses índios escravos foi que fez a cidade de São Domingos. Só para acabar com esse experimento perigosíssimo de espanhóis misturados com índios com poder. E o problema que foi que ele teve, que quando ele chegou com 12 embarcações, suas pessoas não tinham comida, não tinham onde morar, e começaram a depender desses caciques brancos. E aí foi que se deu conta, isto não pode ser. Esto no, temos que fazer um projeto colonial como se faz. E aí lo fez. Isso não tem muito a ver, porque depois o Cortés vai fazer o mesmo, Pizarro vai fazer o mesmo, mas com um projeto dual. Primeiro, procuro a integração dos indígenas, que me são afins, e trato de enfrentá-los, os que são em contra do projeto. O que foi que aconteceu com o Estácio de Sá aqui no Brasil? 1565. O grande não foi o que criou o Rio de Janeiro. Esse foi o que criou a cidade, na Urca. Depois, ele trasladou a população ao morro, ao castelo, ao morro do castelo. Isso foi assim. E seu tio, Mendes Sá, continuou ele. Quando você vê essa história, por um lado, portugueses contra franceses. Lembre que os franceses... eu faço uma pergunta. Como é que o Brasil não foi francês? Pelo menos Rio de Janeiro. Como foi que Rio de Janeiro não foi francês? Francesa. Chegaram Billy Gagnon, ficaram aliados a quem? Aos tupis, a maior população indígena de aqui até Paraguai. Com que? Com os tupinambás. Com quem mais? Ojo, com esses outros grupos. E aí ficaram donos. E o que aconteceu com o Estácio de Sá? Não. Ele se uniu, ¿sabe a quem? Terminamos a los tupiniquins, a los tapuyas, y los primeros que vencieron fueron los tamoyos. Y los tamoyos fican todavía ainda por ahí. Fueron a parar, ¿sabe dónde? A oeste do Brasil. Están para lá, para o Peru. A última rebelião dos tamoyos aqui foi muito forte, mas foi vencida por essa aliança que fez Estácio de Sá com essa parte dos indígenas que não são tupi-guarani. E isso foi feito, isso foi concebido, isso foi realizado como experimento político, econômico em São Domingos. Não é que Colombo e Cortés e Pizarro ensinaram a Estácio de Sá a fazer isso, não. Nem sequer se conheceram. Mas são as realidades que vão produzindo fatos que são semelhantes. Lembre-se uma coisa, uma segunda pergunta. Como foi que o Brasil se fez com esse território? Como foi que o Brasil ficou com esse território? Isso merece uma explicação. Porque lembrem que só tinha um pedacinho com Cabral. Primeiro o nariz, depois ficou um pouquinho mais do contorno de Tordesilhas. Ficou essa linha aí. Mas o resto era espanhol. O resto era espanhol. Então, como que o Brasil fica aí? Ah, lembre, se você vai a Pernambuco, você vai ver que os historiadores pernambucanos não falam de Cabral como o primeiro português que chegou aqui no Brasil. Tem que lembrar que foi Vicente Yanes Pinzón. Inclusive, veio três vezes.
E uma dessa vez trouxe, sabe a quem? Américo Vespucio. E é aqui no Rio de Janeiro, ele esteve em São Domingos, é aqui no Rio de Janeiro que Américo Vespucio escreve as famosas cartas a Martin Waldseemüller, o primeiro alemão que fez o planisfério, primeiro mapa do mundo, e fala nossas cartas. Isto não é a Índia, este é um continente novo, 1502, 1509. E aí, então, Martin Waldseemüller, lá, botou o nome América. E por isso é que o continente se chama América e não se chama Colômbia. Colômbia quis esse nome, foi que botou Bolívar, e Santander, em seu projeto revolucionário independentista. Não pode lembrar, não pode esquecer isso. A Colômbia se chama Colômbia por Bolívar e por Santander. E a Gran Colômbia, que uniu as 5 nações, estamos falando Bolívia, Perú, Colômbia, Venezuela, Equador, Panamá era parte de Colômbia, pero era também diferente. Essa é a Grande Colômbia, a Gran Colômbia. E foi feito botando o nome por Bolívar, porque Colombo se convirtió, señores. La historia es una cosa, la historia no es una cosa que va de 1, 2, 3 y 4. La historia va para frente, va para atrás, va para cima, va para abaixo. E tem muitos fatos incompreensíveis, Tem muitos fatos irracionais. Aquela pessoa que pensa que vai entender a história como se fosse que os dados estão aí, não, os dados não estão aí, os dados foram embora já. E Colombo ficou como... Porque vocês sabem que Colombo está enterrado lá em São Domingos. Está lá. E a maior estátua, e a primeira estátua feita em São Domingos foi feita de Colombo. E qualquer falar, e como você tem esse cara aí que fez todas essas coisas horríveis? Cuidado com a história. Porque Colombo, como ele regressou, voltou a Espanha no ano 1500 já engrilado, com grilos, com algemas, e tiraram todos os direitos. Ele passou na América Latina depois como a primeira vítima do Império Espanhol. E de aí que todos os revolucionários hispanoamericanos reivindicaram a figura de Colombo. San Martín, O'Higgins, Martí, José Martí, Juan Pablo Duarte, todos reivindicaron a Colombo como una figura señera, oigan eso, que marcó el camino de la libertación y de la independencia. Olha qué historia es esta, Olha la historia. Yo digo siempre que los fatos de la historia, no, eso no fue algo que yo digo, eso dice Federico Engels. Son coisas que sucedem que nadie gosta. Foi ele que falou isso. Se você vê a história com seus olhos, são coisas que não são as coisas que você quer. São as coisas que acontecem. E não tem ninguém aí, num timão, como se fossem uns titiriteiros aí, governando a história. Porque senão, então, a história desaparecera já. Então, São Domingos teve essas questões como que saíram da mão. Então, São Domingos tem as primacias da América. As primeiras vilas, as primeiras vilas, as primeiras cidades, os primeiros intercâmbios econômicos, os primeiros animais, a fauna europeia. Aqui o primeiro gado que chega em 1535. Lá chega em 1493. Está vendo? Como em São Domingos acontece tudo isso. A primeira cidade, São Domingos, é feita no método quadriculado. A primeira cidade, toda a cidade depois se fizeram como a São Domingos. E também teve lá os primeiros negros. Aqui tenho que explicar um pouquinho, que
Claro que o Brasil tem a maior afrodescendência da América inteira. Ninguém vai discutir isso. Mas aqui na história brasileira eu estou achando que estão perdendo alguma coisa. Está faltando alguma coisa para entender melhor o que aconteceu. Os primeiros negros que chegam à América não vêm da África. Não, senhor. Os primeiros negros que chegam na América vêm da Espanha e vêm de Portugal. 10% da população de Lisboa, 8% da população de Sevilha eram negros. Se você pega a literatura do século XIII, você vai encontrar aí com muitas citações de negros, de irmandade já dessa época, de negros em Portugal e também em negros em Espanha. Na primeira viagem vinha um negro com Colombo, mas esse negro não era escravo. Esse negro ladino, chamado ladino, já nascido, acostumado, aculturado e que sabia a língua. E veio como conquistador. E muitos deles foram também donos de escravos. E essa história, não sei, muitas pessoas não gostam, mas essa história. Os negros, depois, os negros que vêm na segunda camada, que vêm diretamente de África, lá em São Domingos se chamaram boçales. Boçales. Sabe que um negro boçal? Quando você vai ver a imagem da negra Anastácia, essa negra Anastácia que surgiu no século XVII aqui, que foi tema com que a escola de Vila Isabel ganhou no 1988, no carnaval. A negra Anastácia não nos deixa escravizar. O pagode o Partido Popular. Essa negra, e quando eu cheguei no Brasil, vi na Candelária, essa imagem dela. Aqui eu acho que se chama isso focinheira. Não sei se é focinheira que se chama. Se chama focinheira, ¿verdad? Não lhe chamam boçal. Focinheira, que é o que se chama. Isso aqui. Eu vi essa imagem aí na Candelária, em um lugarzinho, e iam pessoas aí a fazer seus feitiços aí. No ano 1984. E já no 88, pues Martinho da Vila faz isso e ganhou. Pues esos negros já vinham direto. Mas não direto realmente. Veio através da Ilha Cabo Verde. A Ilha Cabo Verde, eu digo sempre que para entender nossa história em América, os hispano-americanos, temos que tirar um pouco a vista da Espanha e olhar para outro lado. Para onde vai? Para Portugal, que foi a potência escravista, e para onde? Para Cabo Verde, que foi onde eles levaram os negros para as primeiras que aprenderam sobretudo a língua, e nós para Ilhas Canárias. Em São Domingos, nós não falamos como espanhóis. Nós falamos como falam os canários. E todas as cidades da ilha de São Domingo e de Cuba, sobretudo, e Puerto Rico, e Venezuela, e parte de Colômbia, foram feitas por canários. E sabe qual é a principal virgem de Canária? A Candelária. Vou pesquisar a história dos canários aqui no Brasil. Vou pesquisar essa história, hein? Porque onde eles chegaram, eles deixaram marcas muito fortes na cultura, na história, na toponímia, na tudo isso. Então, o que sim aconteceu foi essa mistura rápido, o espanhol com negro e com índio. Porque os espanhóis não tinham mulheres, muitas mulheres. Miren, um dado que quero
aclarar. También he escuchado lá en San Domingo, que los españoles trajeron los navíos cheios de delincuentes, de malandros, de ladrones. Está muy errado eso, ¿eh? ¿Saben? Quien dice eso no conoce esa historia. No, señor. Todo pelo contrario. Se hacía un registro muy preciso. ¿Por qué? Porque as pessoas que vinham aí eram dois tipos. Ou tinham licença do rei, ou não tinham licença do rei. Se tinham licença do rei, então eram pagos pelo rei. Pero aqueles que não vinham pelo rei, tinham que pagar sua própria comida. Por isso que de 12 embarcações, 4 eram para trazer comida. Era para trazer comida de ellos que não tinham a licença real. As primeiras mulheres brancas, espanholas, que vêm para a América, elas vieram para La Isabela, 1493-94. Eu fiz escavações arqueológicas aí. Eu descobri o cemitério do segunda viagem. Encontrei essas mulheres aí, enterradas com seus companheiros, enterradas com índios. E quando eu procuro os documentos, nenhum documento diz que elas vinham para La Isabela, primeira vila de Colombo. E o que aconteceu aí? Eu estava um pouco preocupado porque essa foi uma notícia que saiu no mundo inteiro. E o Paolo Emilio Ottaviani, o grande colombista italiano, estava fazendo escavações em Ghana, onde Colombo esteve, naquele San Jorgita Mina, dos negros Minas. Lá em São Domingo temos um bairro chamado Los Minas. E ele foi da África para lá, para São Domingos, a pesquisar isso. E efetivamente era o mesmo tipo de estabelecimento que Colombo viu, conheceu com os portugueses em Ghana e fez lá na Isabela. E o que acontece? Se vão dar conta de que eu estou mentindo aqui porque os documentos dizem que não teve mulheres na Isabela. E como então eu estou dizendo que encontrei 4 mulheres aí? O esqueleto da mulher é muito característico e diferente do homem. Igualmente, a questão raciais também se diferencia muito bem. Um antropólogo físico reconhece muito bem. E depois encontrei documentos posteriores, em 1511. O rei de Espanha mandou a revisar com cuidado todos os navios que vinham para as Índias. A Índia era São Domingos. Porque se supo, como traduzir? Soube, não. Como dime, que é uma conjugação, como é? No passado, soube. Porque soube que algumas mulheres tinham passado sem licença do rei, escondidas nos navios e vestidas como homens. Olha que história tem isso. E vestidas como homens. E sabe que depois encontrei os nomes de 4 delas. Algumas eram prostitutas. São trabalhadoras, né? E fazem a história, né? Mas o mais importante de tudo, não que se foram 4 ou foram 5, é que esse foi o fator pelo qual Colombo fracassou como governante. Não trazer mulheres. A não trazer mulheres, que fizeram os espanhóis? Foram com as índias e com as negras. E aí se dá esse processo, então, que eu estou falando, essa mistura tão cedo em São Domingos. Se fizeram as primeiras universidades, 1538, 1540, foram 2, não uma, 2. San Marcos de Lima e a Universidade de México, eles publicam documentos que São Domingos não foi a primeira, que foi a primeira deles. O deles é 1552. Estão errados por completo.
Nós temos a bula que ela fala que em 1938 foi feita essa universidade lá. Dos padres dominicanos. Aqui tem um problema. Nós chamamos os padres dominicanos dominicos, para que não faça confusão com o nosso gentilício. Entende? O único lugar do mundo que os padres dominicanos não se chama dominicano em São Domingos. Isso é uma coisa, porque aqui chamam dominicanos. Também em França le chamam dominicano, em Portugal le chamam dominicano. Então, nós fizemos lá a primeira universidade. E essa universidade pues, demorou muito tempo, até os tempos coloniais. A questão que eles estão dizendo é que não tinha o passe regio, que é o rei Felipe II, Carlos V. A universidade podia ser ou pela igreja ou pelo Estado. Mas o que tinha mais valor era se era reconhecido pelo Estado, como hoje em dia. Então, aí fazia real e pontifícia. Como a nossa não era real, foi pontifícia, então os mexicanos e os peruanos dizem que a universidade deles é a primeira. Não, a nossa foi a primeira. E ainda assim, por que estão brigando tanto? Como foi feita essas universidades em México e em Perú? De São Domingos, de padres dominicanos que saíram de São Domingos e fundaram essa universidade lá. Então, para que brigar tanto? Não, São Domingos foi o primeiro. Ponto. Ficou assim. Os primeiros negros, já disse, que já na segunda viagem de Colombo chegaram negros. Eram tantos já em 1502 que mandaram a proibir, porque eles eram tantos que fugiram com os índios. De aí sai a palavra cimarrón. Cimarrón, marrón ou cimarrón, que é uma palavra que se utiliza em toda a América para os negros ou índios que fugem. Cimarrón, palavra da indígena de São Domingos, que sai. Também fizeram as primeiras rebeliões. As primeiras. Sabe quando? 1521. Primeira rebelião de escravos. Foram tantos escravos que foram importados diretamente da África para os primeiros engenhos de açúcar, que eles fizeram uma revolta muito perigosa. E depois eles pesquisaram e era que eram todos de uma etnia de los Yelofes, Wolof, que eram negros islamizados. Essa revolução daqui dos Mandés, ¿se conhecem? Na Bahia. A revolta dos Mandés, aqui, muito perigosas no Brasil, terríveis, que foram massacrados, miles e miles. Isso foi em Pernambuco, Bahia, só pegou 4 estados aqui no Brasil. Os negros Mandés. Foi tão perigoso, sabem por quê? Porque os brancos pensavam que todos os negros eram analfabetas, que eram trabalhadores. Y ellos sabían escribir en árabe y se comunicaban en árabe, pela escrita. Y fizeram ese movimiento que hubo que trazer da própria Portugal até regimentos enteros para acabar con esa rebelión. Pues bueno, en São Domingos se dio a primeira rebelião de negros islamizados. Quando eu disse isto na UNESCO, Naciones Unidas en París, ahí estaban todos los africanos. Entonces, el delegado africano de Senegal, como esos negros son de Senegal, falei, yo sabía que mi tribu era a más guerreira de toda a África. Ele disse para todos os outros africanos, a minha é a primeira, a mais lutadora, a mais guerreira. Não, também não vamos fazer alguma guerra agora por isso agora. Já isso aconteceu. Entendeu? Já isso aconteceu. Então, como digo, então, daqui vou explicar rapidamente 2 fatos que têm a ver com um pouquinho com o Brasil. A famosa ilha, você conhece os filmes dos piratas da América.
Piratas de América. Eso... Aqui também teve piratas, teve corsários, filibusteiros, mas os mais famosos são de lá, de São Domingos. Estamos falando do Olonês, estamos falando de Henry Morgan, esse era um corsário. Pero o mais terrível dos piratas, do qual se fez um filme com Anthony Quinn, se chamou Roca Brasiliense, o mais terrível de todos. Tem que ler o livro de Schmeling. É um livro de um... Ele esteve preso lá na Isla Tortuga, esteve preso em São Domingos. Ele era um francês, holandês, e ele veio como barbeiro. Barbeiro era o cirurgião da época. O cirurgião não fazia cirurgia, assim, não era professor teórico da universidade. E ele fazia por isso. Ele era um engagé. E ele ficou preso, conheceu e escreveu esse livro chamado Piratas de América, 1660 e algo. Publicado nada mais e nada menos, sabe por quem? Por Theodore de Bry. E quem foi Theodore de Bry? Grande orfebre, francês, holandês, que fez todos os gravados mais importantes da história da Europa. 200 livros, ele e sua família. E daí ele publicou a primeira tradução de um livro de Bartolomé de las Casas, chamado Brevíssima História da Destruição das Índias, 1545. Livro proibido em Espanha até o outro dia. Os livros dos cronistas que escreveram em São Domingos, nenhum livro foi permitido pela Espanha. Foram conhecidos em 1892. Porque esses caras estavam contando a história que eles viram. E a Espanha não queria que se soubesse isso. E esse cara, então, faz essa história com esses gravados. E sabe também que gravados ele incluyó? Los de Brasil, de Hans Standen. Esse Standen alemão que ficou preso pelos índios daqui, pelos Tupinambás. Como sabia um pouquinho de medicina, deixaram ele vivo, porque os Tupinambás eram caníbais, isso não tem dúvida. Então, ele ficou, voltou à Alemanha, escreveu um livro, e aí escreveu um livro com um título horrível para o Brasil e para todos nossos países. História de umas terras de selvagens, ferozes e caníbais. Uma coisa que de aí arrancou todo esse preconceito contra essas populações que finalmente terminaram com elas. Bueno, esses livros, essas imagens eram de Theodore de Bry, o mesmo que faz as imagens de O Pirata da América. E aí aparece a Rocha, la Roca Brasiliense, el pior de todos. Francês, foi a Pernambuco. Quando saem de Pernambuco, vai para Curaçao e do Curaçao vai a Ilha de São Domingos. E aí ficou como grande pirata de América. Não vou parar na história da Haiti, mas sim vou dizer uma coisa. Não teve na América, nem no mundo inteiro, um sistema escravista tão infeliz, tão abusivo, tão terrível, tão inumano como que se deu no Haiti, na parte oeste da ilha. Porque a parte oeste da ilha ficou com França e a parte este ficou com Espanha. E esse foi um processo único. Miren, na região do Caribe se deram as duas grandes revoluções. Duas das três grandes revoluções da América. A haitiana, 1804. A mexicana, 1910. Bueno, está um pouquinho mais longe. E a cubana, 1959. Goste ou não goste,
seja bom, seja mau, seja ruim, seja justo ou injusto, essa é a história. E esse processo se deu aí pelo que os franceses fizeram. Com essas ganâncias, com esses juros, com esses capitais que eles produziram aí com essa escravidão no Haiti, foi que os franceses ficaram ricos, os burgueses, em Rouen, em Marsella, em Bordeaux, em Paris, em Nantes, em Nanterre. E de aí foi que a burguesia francesa fez a revolução contra a nobreza francesa. Eles foram os franceses que aboliram a escravidão em Haiti. 3 comissionados, 1793. 3 comissionados da Convenção Francesa. Aboliram a escravidão porque os brancos queriam fazer a independência e continuar com a escravidão. Lembra uma coisa? A escravidão foi abolida, o próprio Bolívar não aboliu a escravidão. Então, eu tenho que falar isso para que vejam a radicalidade desse processo de São Domingos. A abolição da escravidão em Venezuela foi feita em 1856 por José Tadeu Monagas, dos 2 irmãos Monagas. E em Colômbia foi no ano 50 e por aí mesmo. E em São Domingos se tomou essa medida. Primeiro em Haiti, depois em São Domingos. E por isso que de São Domingos saem os movimentos revolucionários para Puerto Rico e para Cuba. E o grande revolucionário de Cuba, perguntem a lá quem foi. Máximo Gómez, nascido em Santo Domingo, em Baní. E eles se deram conta de uma coisa. Somente podemos derrotar o grande Império Espanhol se nós libertamos aos negros escravos. E essa ideia sai de São Domingos, de Luperón, sai de Hostos, que esteve aqui, sai de Betances, porto-riqueño, e aí formaram um movimento, porque nós tivemos 3 independências. A última foi contra a Espanha, a primeira e a segunda e a última de Espanha. E Espanha era escravista. E aí, al terminar essa guerra, os espanhóis falaram, eles fizeram a anexião a São Domingos para tratar e evitar que esse processo se dera. E al final disseram, esses dominicanos não se vão a ficar em São Domingos. Eles vão ir para ilhas. E efetivamente, a guerra nossa terminou em 1865. Os movimentos cubanos e porto-riqueños foram apenas 3 anos depois. O primeiro presidente de Porto Rico, que durou 18 horas, era um dominicano. E o único morto era um negro chamado Guayubín. Você não vai dizer que esse é dominicano. Quando vocês têm escutado em Porto Rico o nome de Guayubín? Guayubín Oliva. Então, e em Cuba nem falar. Então, isso foi assim. E São Domingos tem contribuído com isso. Já para terminar, porque não vou poder seguir. A história é muito comprida, muito comprida. Né? Vou falar então de Trujillo. Por que Trujillo? Bom, porque é um momento em que a República Dominicana e o Brasil fazem relações muito estreitas. Com Trujillo, o grande ditador, ele soube em 1930, igual que Getúlio Vargas. E Trujillo era um grande admirador de Getúlio Vargas. Não só porque começou como um golpe de Estado, sino também pela questão do fascismo. O fascismo, que Getúlio era muito admirador, igual que Perón na Argentina. Aqui tem a história do integralismo. É uma história muito comprida no Brasil, o integralismo. Leonel Brizola e Helder Câmara eram membros desse movimento integralista brasileiro, que era fascista. Então Trujillo gostava muito disso.
Gostava muito porque era o poder do Estado, a questão do fascismo. E aí, mas aí a relação quedou um pouquinho afastada. 1943, então, já aqui aparece como embaixador Max Henrique Sureña, irmão de Pedro Henrique Sureña, que leva o nome da nossa biblioteca. E ele veio para Rio de Janeiro porque aqui se apresentou o grande compositor alemão Richard Strauss, aquele compositor de Assim Falou Zaratustra. E ele se apresentou aqui, nesse teatro aqui. Sim, nesse teatro que está aí. Se apresentou em Uruguai e se apresentou no Teatro Colón de Buenos Aires. Então ele aproveitou e tem muitos artigos sobre Rio de Janeiro, tanto Macho como Pedro Henrique Sureña, a propósito dessa apresentação. Trujillo, como era um ditador, os norte-americanos fizeram um bloqueio, não venda de armas, 1945, para forçar ele um pouquinho a que abrisse a democracia. Ninguém quis vender armas a Trujillo, somente um brasileiro, o presidente Dutra. O presidente Dutra vendeu armas para o Trujillo, e Trujillo, em troca a esse gesto tão magnânimo, ele ordenou o português como a segunda língua, antes do inglês. E nomeou uma das principais ruas, a Avenida Tiradentes. E uma das canções mais conhecidas em São Domingos é um merengue chamado Jardinera. Como você lembra alguma coisa? Você lembra alguma coisa, Jardinera? Jardinera, essa música é dos maiores merengues conhecidos no mundo inteiro, porque a embaixadora brasileira conheceu a Joséito Mateo, este músico, falou, parece que deu para ouvir a ele a música, e ele então fez esse arreglo, esse arranjo merengue. Jardinera é de los merengues mais importantes. E finalmente, a embaixada brasileira, que ficava na rua Tiradentes, olha a coisa, era das maiores, 1960, a meados de 1960, foi o lugar onde se asilaram uma quantidade enorme de dirigentes opositores à ditadura, e isso foi um escândalo mundial, um escândalo na América Latina, sobretudo. E aí esses caras foram... a polícia não pôde entrar, não conseguiu entrar pela força, e o Roberto sabe que o anterior embaixador brasileiro em São Domingos, Renan Páez Barreto, ele era um garoto quando isso e ficou ferido na cara, filho do embaixador. Olha como são a história. Ele estava aí, e esses caras entraram a essa embaixada, e Trujillo não se atreveu a violar essa embaixada pelo Brasil. Olhem essa coisa. E nada, e a última relação importante que tem o Brasil não é muito boa, mas a história é história, não é o que a gente quer. Foi que no movimento constitucionalista democrático de São Domingos, 1965, para trazer de novo a Juan Bosch, que tinha sido eleito pelo povo, aí uma força norte-americana fez uma invasão e o chefe, digo chefe entre aspas, foi o brasileiro general Hugo Panasco Alvim, da Escola Militar de Realengo. E aí levaram 4.500 brasileiros. A força tinha 42.000 pessoas em total, 42.000. Somente
norte-americanos eram 22.000. Tinha Costa Rica, Nicaragua, porque ele era também uma ditadura de Somoza, e paraguaios de Paraguai, porque era Stroessner, outra ditadura. E esses brasileiros, a mim me consta que eles, já para terminar, eles não ficaram no campo da batalha, no campo do intercâmbio de guerra. A professora me falou de um livro de um brasileiro que escreveu sobre essa participação brasileira. Eu quero ler, eu quero levar esse autor para São Domingos, porque é um tema que se discute muito lá, mas tenho também algumas histórias da vida cotidiana, porque eu tinha, quando esses 10 anos, e eu morei no centro mesmo dessa guerra. Meu pai tinha um lanchonete no centro mesmo dessa guerra. Eu vi muita coisa aí, aos 10 anos. E tinha muitos familiares que lutaram também em essa guerra. E os norte-americanos não tinham confiança nos soldados brasileiros, porque eles diziam que quando davam uma ordem para eles, eles faziam outra coisa. E se enviavam aos paraguaios, que eram uns indígenas, que eles eram mortais, eram militares. E quando uma vez perguntaram a Hugo Panasco Albin, fale dessas coisas aí, você como chefe da tropa. Disse, não, eu não sou nenhum chefe, o chefe é Bruce Palmer, norte-americano. E finalmente teve outro militar, que é Álvaro da Silva Braga. Esse morreu no ano 71, também da Escola Militar de Realengo, que assistiu ao primeiro governo eleito com tropas norte-americanas ainda. Foi eleito Joaquim Balaguer. Ele representou, estava lá como chefe das tropas. Álvaro da Silva Braga morreu em 71 e Hugo Panasco Albin morreu no 78. Morreu depois, aos 77 anos. E morreu aqui no Rio. Acho que os dois são do Rio. Bueno, e finalmente já, a quantidade de brasileiros que tem lá em São Domingos, eu estou esperando já que anunciem uma invasão de brasileiros, uma boa invasão. E os artistas brasileiros vão para lá, nós tivemos oportunidade de entrevistar a Ivan Lins duas vezes, Gal Costa, Simone, Peri Ribeiro, por lá esteve a Garota de Ipanema, Djavan, quem mais, Raquel? Egilberto Gismonti e muitas pessoas. Caetano esteve também lá, assim é que nada, São Domingos está com os braços abertos como o grande Cristo para todos os brasileiros que fossem para lá. Muito obrigado. A Fundação Biblioteca Nacional agradece a presença de todos. Boa tarde.